Alô, vovô. Alô, vovó. Meu nome é Marcelo Paoli e eu vou falar para vocês hoje de doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma demência, tá? É uma das causas mais comuns de síndrome demencial. E o que é a doença de Alzheimer? Bom, por se tratar de uma síndrome demencial, ela é uma doença na qual a memória, a fala, o saber fazer, planejar e executar as coisas vai ficando cada vez mais prejudicado e a personalidade vai ficando cada vez mais prejudicada também. Então é uma síndrome na qual a cognição, né, global vai sendo deteriorada. No caso do Alzheimer, mais caracteristicamente, a memória vai sendo acometida, né? Cada síndrome demencial tem mais ou menos uma característica de acometimento, né, de alguma parte cognitiva, né? E o Alzheimer começa com o acometimento da memória, de lembrar onde colocou alguma coisa, lembrar o que falou, lembrar algumas palavras, e aí por causa disso vai esquecendo como faz as coisas, como vai deixando de fazer as coisas por esquecer, né? A doença de Alzheimer, ela, ao longo do tempo que a gente foi estudando, que as pessoas foram estudando ela, né, foi se esquecendo, na verdade foi se deixando de lado algumas características muito importantes dela. Quando ela foi descrita pela primeira vez, foi descrito que a pessoa que sofria dela sofria de paranoia, de alucinações, e hoje, quando a gente fala de Alzheimer, a gente pensa só no componente cognitivo, ou seja, numa pessoa que acaba esquecendo as coisas, que fica esquecida, que se perde, né, que esquece as palavras, que não lembra mais como fazer as coisas. Mas um dos principais componentes da síndrome demencial são alterações de comportamento, alterações psicológicas e comportamentais. Então, junto com essa síndrome cognitiva, essa insuficiência cerebral cognitiva, existe uma série de alterações de comportamento que podem acontecer tanto junto quanto anteriormente a essa perda de memória e perda de outras funções cognitivas. Então, muitas vezes, um indivíduo começa a ficar deprimido, ansioso ou agitado, e a causa disso daí é a fisiopatologia já do Alzheimer acontecendo no cérebro dele. Por isso que é muito importante que a partir dos 55 para cima, a gente, né, além de idade de 55 anos, a gente já comece a fazer uma avaliação cognitiva de quadros psiquiátricos, né, quadro com alterações de comportamento, porque alguns desses quadros podem evoluir sim para síndromes demenciais, né? E a mais comum é a doença de Alzheimer, seguida depois para demência vascular, né? A doença de Alzheimer, ela tem um componente genético, sim. Então, o maior fator de risco para a doença de Alzheimer é ter um familiar que teve doença de Alzheimer. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um acompanhamento, né, da memória, da cognição desses indivíduos e das alterações de comportamento desses indivíduos a partir de uma certa idade, né? O interessante é que a gente notou que um consumo de álcool leve a moderado diário, não esse consumo de álcool que o brasileiro está acostumado de encher a cara no final de semana, beber bastante no final de semana. O consumo de álcool, pequenas a moderadas doses todos os dias, está associado a uma proteção, né? Ter uma grande reserva cognitiva, ou seja, saber bastante coisa, aprender bastante coisa, está associado também a uma proteção contra o Alzheimer e hábitos de vida saudáveis também, né? Existe sim tratamento para a doença de Alzheimer, né? Só que o tratamento da doença de Alzheimer ele está focado mais no diagnóstico precoce da doença, porque o tratamento ele consegue frear um pouco a progressão da doença. A gente, uma vez feito o diagnóstico de Alzheimer, a gente não consegue curar a doença, né? Como a hipertensão, como a diabetes, a gente consegue diminuir a progressão, a gente consegue, né, dar uma freada, mas o carro continua, como a gente fala, descendo a ladeira, né? Então o que a gente faz? A gente tenta fazer o diagnóstico mais precoce possível, né? Então logo quando o paciente está deprimido, está ansioso, ele ainda não começou a perder memória, não começou a perder cognição, a gente já vai entrar com a medicação, com os inibidores da acetilcolina, com os anticolinesterásicos ou com outras medicações que sejam apropriadas, né?
como que a gente faz isso daí, né? A gente faz o acompanhamento da memória do indivíduo, né? Nós temos exames que a gente acompanha, por exemplo, o volume do hipocampo, que é a área do cérebro que está mais associada com a memória. Nós temos exames também que nós medimos o metabolismo de glicose, ou seja, vemos as áreas do cérebro que estão mais ou menos ativas. Então, às vezes, as áreas do cérebro que estão associadas à memória, quando elas estão menos ativas num processo muito inicial ou num processo de alteração de comportamento, né, podem indicar o Alzheimer, né? Nós temos também exames que eles indicam, né, exames de imagem que indicam a proteína beta-amiloide, que é uma proteína da fisiopatologia do Alzheimer, né? Pode parecer um pouco difícil o que eu estou falando, mas assim, a doença de Alzheimer clássica, né, a descrição clássica, ela tem uma carinha específica, né? Essa carinha de que quem vai esquecendo aos pouquinhos as coisas, primeiro as coisas que aprendeu por último, depois as coisas que aprendeu primeiro, né? Primeiro as coisas com menos importância, depois as com mais importância, e tem algumas alterações de comportamento que são mais características. Quando o paciente apresenta essa história junto com nenhum exame positivo para alguma outra causa de perda cognitiva, a gente acaba falando que ele tem Alzheimer. Porque os achados que a gente tem no Alzheimer são muito inespecíficos. Então, nosso diagnóstico para o Alzheimer, ele é de exclusão de outras causas, né? Na verdade, a doença de Alzheimer, o diagnóstico de certeza dela é através da biópsia cerebral, né? E a gente não faz esse procedimento de rotina. Então, para fazer o diagnóstico de Alzheimer, a gente tem que conhecer bastante essa área, né, das demências, das alterações comportamentais da demência, e pegar e procurar indícios nos exames complementares e no quadro clínico do paciente, indícios como a característica da perda cognitiva, a característica das alterações comportamentais, né, a característica da atrofia na neuroimagem, a característica da neuroimagem, né, da ressonância, a característica do SPECT, né, do metabolismo de glicose, a característica da proteína beta-amiloide, da proteína tau, para fechar esse diagnóstico, né. Muitas vezes a doença de Alzheimer vem em conjunto com outra patologia, que é a demência vascular, né? Muitas vezes nós temos a obstrução de pequenos vasos, microvasos, às vezes por depósito de colesterol, por hipertensão, então esses vasos vão se esclerosando, né? É o que a gente vê às vezes como um micropontilhado, né, na substância branca. Então a gente tem esses dois tipos de demência, de perda cognitiva coexistindo aí. Por isso que na próxima conversa nós vamos falar especificamente da demência vascular.